Olá pessoal, sempre alerta, tudo bem? Aqui é o chefe Fogaça, historiador, pintor, e eu vim compartilhar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha experiência como historiador, e toda a minha trajetória acadêmica ela foi marcada dentro de arquivo, né? Através de um projeto chamado PRODOC, e o PRODOC tinha como missão e objetivo organizar o acervo histórico do Tribunal de Justiça na comarca de Bragança. Fiz alguns artigos, fiz meu trabalho de conclusão de curso também nessa linha, e eu vou trazer um pouco dessa minha experiência que eu adquiri para dentro do movimento escoteiro. E para isso eu conto com o auxílio aqui do Centro de Cultura do Movimento Escoteiro. Eu creio que seja uma fundação, no qual lá existem inúmeros documentos e principalmente um acervo digital muito vasto. E vamos aqui compartilhar algumas coisas, né? E esse trabalho é em episódios, né? E hoje nós vamos trabalhar no primeiro episódio, conhecer um pouco da sede do movimento escoteiro, que era conhecido na época como Centro dos Boy Scouts do Brasil. E para isso eu fui lá no Centro, né, de Cultura do Movimento Escoteiro, e dando aquela pesquisada encontrei essa fotografia aqui, né? Essa fotografia, na verdade, ela é de uma revista de 1960, conhecida como Correio do Amanhã. Era uma revista de circulação no Rio de Janeiro, e essa revista relata um pouco da história da primeira sede do movimento escoteiro. E o interessante dessa fonte, né, é que dentro da entrevista aparece um personagem conhecido como Floriano Reis, que na época estava vivo e relatou dentro dessa reportagem que realmente esta casa funcionou, a primeira sede onde os suboficiais da Marinha eles inauguraram o Centro dos Boy Scouts do Brasil. E a reportagem ela diz a seguinte coisa, né? Olha lá. A reportagem aponta dizendo assim, que nesta casa, que ainda existe na rua Chicorro 13, em Catumbi, nesta cidade, surgiu o escotismo no Brasil. Neste modesto prédio de porta e janela de frente para a rua, e construído em 1908, reuniram-se os fundadores para traçar as normas de funcionamento do Centro dos Boy Scouts do Brasil. Que legal isso, né? E nesta casa, que talvez tenha pertencido a Renel Bigarel ou ao Fortino dos Santos, reuniram-se os primeiros badenianos, né? Talvez o termo badenianos eles usaram para aquelas pessoas que estavam abraçando as ideias de Baden-Powell. Mas nesta casa, segundo informações do Floriano Reis, aí sim, né? Esse dado ele é importante para a história. Por quê? Porque o Floriano ele estava vivo. Ele vai dizer que o Floriano era o mais antigo escoteiro vivo do país na época, né? E que ele passou essas informações. Inclusive, o Floriano Reis, ele diz o seguinte, que o centro funcionou por pouco tempo, pois era pequena para abrigar a instituição. Segundo o mesmo informante, né, o centro teria se transferido para a Casa Amélio Marques, no Morro de Santo Antônio, nos terrenos dos observatórios da Escola Politécnica. Então, essa fala do Floriano Reis é importante porque destaca que realmente ele presenciou esse espaço como um espaço da primeira sede do movimento escoteiro do Brasil. E a gente vai ver mais em seguida que eu também, analisando outros documentos em relação ao surgimento do movimento escoteiro, encontrei um folhetim, um informativo da UEB, ali de 1986 mais ou menos, aprofundando um pouco, relatando o mesmo episódio lá da década de 60 que o próprio Floriano Reis falou, mas aprofundando mais um pouco e datando
realmente que 14 de junho de 1910, ali, naquele local, no Rio de Janeiro, na Rua do Chicorro, número 13, no Cutumbi, foi o primeiro núcleo escoteiro de escoteiros do Brasil. Então, veja o que o folhetim diz, né? Que em 1910, mais precisamente em 14 de junho de 1910, era fundada no Rio de Janeiro, na Rua Chicorro, número 13, no Catumbi, o primeiro núcleo de escoteiros do Brasil. Com o grupo de suboficiais da Marinha de Guerra, aí ele vai relatar agora o texto, né, dizer que foram os suboficiais da Marinha de Guerra que trouxeram a ideia de Baden-Powell para o nosso país. Estes homens, eles foram para a Inglaterra no navio Barroso para acompanhar a construção de 11 navios brasileiros, entre eles o Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Próximo do estaleiro onde estavam, na cidade inglesa de Newcastle, alguma coisa assim, né? Não sou muito, também a próprio documento está um pouquinho apagado. Fica na ilha de Brunsea, né? O local onde Baden-Powell promoveu o seu primeiro acampamento, né? Depois a gente vai ver um documento também, muito interessante, que mostra como essa reportagem esse acampamento do Baden-Powell refletiu numa reportagem aqui no Brasil, mas isso vai ser para um próximo episódio. Aí continua o documento. Estes homens, entusiasmados com a ideia de Baden-Powell, acharam de imediato que os rapazes brasileiros também iriam gostar das atividades dos Boy Scouts, tal como os rapazes ingleses, né? Então eles, imbuídos desse ideal, os suboficiais regressaram ao nosso país e a bordo dos 3 navios mencionados, né? E não apenas em Coro do Minas Gerais, como temos informação. Bom, eu não entendi muito bem aqui, mas eu vou continuar. Em sua bagagem traziam uniformes adquiridos na Grã-Bretanha. O Centro de Memória, né, aponta esses 2 personagens como os principais fundadores do Centro, né, de Boy Scouts do Brasil. Foi o Amélio Azevedo Marques e Afonso Severino Dumont, né, junto com alguns marinheiros, né, que tiveram vindo da Inglaterra, que fundaram aí o Centro do Boy Scouts do Brasil. Tudo bem? Então esse é um pouco do relato e confirma. Já ouvi relatos em que o movimento foi fundado em 17 de junho, outros, e esse documento aponta que o movimento foi fundado no dia 14 de junho de 1910. Um grande abraço, até o próximo episódio. Sempre alerta.